Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 6, que tem como objeto de conhecimento números racionais, potenciação, potência com expoentes fracionários, detalhamento, potenciação, potência com expoentes fracionários, aplicação. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E agora nós vamos ver potenciação quando os nossos expoentes são frações. E aí, como é que a gente vai resolver esse negócio? Fica comigo que você vai conseguir entender tudinho sobre potenciação com números fracionários. Vamos lá na tela. Potência com expoentes fracionários. Considere a seguinte definição. Então vamos aqui dar uma olhadinha na nossa definição, onde nós vamos aprender a passar um expoente que seja em forma de fração, ou seja, uma potência para uma raiz. Tudo bem? Lembrando que nós temos aqui nossa representação M e N. Observe que o M é o nosso numerador, que é o númerozinho que fica em cima da fração. E o nosso N é o nosso denominador, que é o número que fica embaixo da fração. Ok? E essa nossa propriedade, ela nos ensina o seguinte, ó. O número que está em cima da fração vai ser o expoente da minha base e o número que está embaixo da fração vai ser o índice do meu radical. Tá bom? Para quem não lembra, radical é esse símbolozinho aqui da raiz, ok? Então aqui na minha definição eu tenho, ó, meu A, que é a minha base, pertence aos números reais positivos, tudo bem? E aqui no caso não negativo, porque eu também posso ter o zero, tá? E o meu M pertence aos inteiros, tá bom? Para quem não lembra quem são os nossos números inteiros, são os positivos e negativos, tá? E aqueles que a gente usa para conferir, né? 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4 e assim por diante. Este é o conjunto dos números inteiros, tá bom? E o meu N, lembrando que o N é o denominador, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Não podendo ser o zero, tá bom? E aqui no caso, os positivos, porque aqui a gente tem o maisinho. Então significa que é os nossos números positivos e não pode ser o zero, tá? Então meu N, ó, ele vai ser maior ou igual a 1, tá bom? Ele não pode ser o zero e ele tem que ser positivo, ok? Esse é o meu denominador, que é o meu númerozinho que fica embaixo da fração. Tudo bem? Agora, para a gente entender melhor essa propriedade, vamos aqui, agora, observe. Vamos lá, nossa letra A aqui, ó, para nos guiar, ó. O que está em cima da raiz, ó, é o de baixo. Tá bom? Ele vem, é o denominador. E o que está junto com minha base aqui dentro da raiz é o meu numerador. Tá bom? Então, ó, o que está em cima, vamos lá recapitulando. O que está em cima, que é o meu numerador, ele é o expoente da minha base. E o que está embaixo, que é o meu denominador, ele é o índice da minha raiz. Ok? Então aqui a gente observa, ó, meu índice da minha raiz é 3, meu denominador é 3. Meu expoente da minha base é 5, meu numerador é 5. Tudo bem? Vamos aqui para a letra B, ó.
O índice da minha raiz é 8, meu denominador é 8. Meu expoente da minha base, ó, é 5, meu numerador é 5. Letra C. Quando não aparecer o meu índice na raiz, ok? Ele fica subentendido que é o número 2. Por quê? Porque a minha menor raiz é a raiz quadrada, pessoal. Tudo bem? A minha menor raiz é a raiz quadrada, que ela já tem o índice 2. E por ela ser a menor, ela não precisa aparecer o 2. Então, sempre que você vê um índice assim, ó, em branco, é porque é o 2. Assim como, se você não vê, ó, um expoente na minha base, fica subentendido que é o número 1. Pois todo número que a gente vê, ele tem o expoente 1, certo? Ele só não precisa aparecer. Então, vamos lá. Se a minha raiz não tiver índice, é 2. Ela é uma raiz quadrada. Se o meu número não tiver expoente, é 1. Tudo bem? E aqui o nosso item D, o índice da minha raiz 3, meu denominador é 3, meu expoente da minha base é 2, meu numerador é 2. Ok? Aqui a nossa observação, ó. Tá? Aqui na minha observação, as mesmas propriedades que já estudamos para expoentes inteiros valem também para as potências com expoentes fracionários. Mas quais são essas propriedades? Vocês lembram? Não tem problema não. Vamos lembrar agora, ok? Então vamos ver aqui quais são essas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da multiplicação, certo? De mesma base, ok? Então aqui, bora botar aqui primeiro com a letra, tá bom? A elevado a m vezes a elevado a n, certo? Observe que a base é a mesma. Quem é a base? O A. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer. É o A, quando for multiplicação, eu vou somar os meus expoentes. Então, eu conservo a minha base e somo os expoentes, ok? Isso aqui é multiplicação de potência de mesma base. Agora, nós vamos ver uma aplicaçãozinha com ela. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Observe que a minha base aí é 2. Minha base é esse númerozão, tá? Então, a minha base eu vou repetir, que é o 2. E os meus expoentes, como é uma multiplicação, eu irei somar. Então, 2 mais 3, meu resultado é 2 elevado à quinta potência. Tudo bem? Próxima propriedade que nós temos é a divisão de potência de mesma base. Lembrando que a divisão ela pode vir assim, ou ela pode vir em forma de fração, tá bom? Mas as duas formas são divisão, pois toda fração é uma divisão. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente repete a base e quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Então vamos lá, pessoal. Não esqueçam, na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, tá? Quando for divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos aqui uma aplicação com números para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou usar o mesmo 2 como base. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado ao quadrado.
certo? Como a gente pode ver, é a mesma base. Então, é uma divisão de potência de mesma base. Como se resolve? Repete a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. E são 5 menos 2. Isso aqui vai ser igual a o 2, que é a minha base, é elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. Tudo bem? Essa foi a nossa segunda propriedade. Vamos agora para a nossa terceira propriedade. Agora nós temos potência de potência. O que é potência de potência? É quando a gente tem duas potências juntas, separadas apenas por um sinal de associação. Tá? Lembrando, o que é sinal de associação? É o parêntese, é o colchete ou são as chaves. Tudo bem? E quando a gente tem duas potências juntas, olha, observe aqui, ó, que a gente tem, ó, o M e o N, que são as nossas potências, elas estão juntas. Ó. O N, ele não tem nenhum número junto com ele. Antes dele tem o parêntese e depois já tem o M, que é a potência do A. Nesse caso, a gente tem uma potência de potência. E como é que a gente faz para resolver isso? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. No caso, a gente vai multiplicar o M e o N. E aí, quando a gente vai ter duas potências juntas, elas vão virar apenas uma. Vamos mostrar aqui com números. Vamos manter aqui o nosso 2 para manter um padrão. Tá? E agora eu vou ter o 2 ao quadrado, certo? Elevado ao cubo. Tá? Observe que eu tenho 2 ao quadrado dentro do parêntese e eu tenho mais uma terceira potência ali, ou ao cubo, que está fora do parêntese. Mas observe que o 2 e o 3, eles estão juntos, separados somente pelo sinal de associação, que é o parêntese. Como é que a gente resolve? Conserva a base, que é o 2, e multiplica-se os expoentes. Então, 2 vezes 3, então aqui eu tenho 2 elevado à sexta potência. Ok? Então aqui, vamos lá. Primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. E a terceira propriedade, potência de potência. Tudo bem? Vamos agora ver mais uma coisinha que a gente vai utilizar muito aqui na nossa aula, que são expoentes negativos, ou seja, quando tem um sinalzinho de menos lá no nosso expoente. Então aqui, ó, se eu tenho, vamos colocar novamente aqui com letras, AB elevado a menos N, isso aqui vai ser a mesma coisa do que B sobre A elevado a N. Tá bom? Então, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão perceber o quê? Que eu apenas inverti a minha fração. Ó. O que estava embaixo passou para cima e o que estava em cima passou para baixo. Fazendo isso, ó, o meu expoente, que aqui eu representei pelo N, que era negativo, passou a ser positivo. Ok? Então, isso é o que a gente vai utilizar também, né, dentro aqui da nossa aula de expoente fracionário. Nós vamos utilizar muito aí também os números negativos, ou seja, se tiver uma fração negativa, a gente vai ter que resolver esta propriedade também. Vamos colocar ela aqui com número para ficar melhor para vocês entenderem. 2/3 elevado ao menos 3. Tá? Ou seja, temos ao cubo, mas ele é negativo. Certinho?
Como é que a gente faz para resolver? A gente inverte a fração. Como assim? O que está embaixo passa para cima, que é o 3, e o que está em cima passa para baixo, que é o 2. Fazendo isso, o meu expoente, que era negativo, vai passar a ser positivo. A partir daqui, a gente resolve como uma potência comum, certo? Lembrando que, como o meu expoente ele está fora do parêntese, ele significa o quê? Que o meu 3 está elevado ao cubo e o meu 2 também está elevado ao cubo, tá? Então, 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E o 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tudo bem? Espero que tenha ficado aí bem claro para vocês essa primeira parte. A gente precisava fazer essa recapitulação, né, dessas nossas propriedades de potência, fazer com que vocês lembrem, certo? Já estudaram? Já estudaram. Agora tem que saber se vocês lembram dessas nossas propriedades. E a gente vai utilizar muito isso nas nossas aulas de potenciação e nas nossas aulas de radiciação. Tudo bem? Então agora, bora praticar? Vamos lá. Vamos aqui ver o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Qual é o valor da expressão 81 elevado a 0,75? Primeira coisa que você pode falar, professor, não eram expoentes fracionários? O senhor agora colocou um número decimal aí. E agora? E agora a gente pode passar o nosso número decimal para fração, sem problema nenhum. Aí é o que? É 0,75. Se a gente passar esse número decimal para a forma de fração, como é que ele fica? Vamos lá. Como é que a gente passa? Você pega o número como se ele não tivesse a vírgula. Eu preciso colocar 0,75? Não. Então, boto apenas o 75. E ele fica em cima. Ele é um numerador. Tá bom? E para a parte de baixo, eu vou conferir quantos números eu tenho após a vírgula. Então, olha, eu tenho 1, 2. Eu coloco o 1, certo? E a quantidade de números que eu tiver depois da vírgula, eu vou acrescentar em zeros. Como eu tenho 2 números, 2 zeros. Ok? Então, 0,75 é o mesmo do que 75 sobre 100. Professor, eu vou deixar desse jeito, 75 sobre 100? Não, porque a gente consegue simplificar. Como é que a gente simplifica essa fração? A gente tem que procurar um número que a gente possa dividir tanto o de cima como o de baixo pelo mesmo número. E aí aqui, para facilitar, vamos logo para o número 25. Eu poderia ir por um número menor, professor? Poderia. Você poderia começar pelo 5 e depois fazer pelo 5 de novo. O resultado ia dar o mesmo. Tudo bem? Aqui a gente já vai dividir por 25. Imagina que você tem 75 centavos, certo? Esses 75 centavos você tem em moedas de 25 centavos. Quantas moedas você tem? Bem fácil, né? Claro que você tem 3 moedas. E 100? Significa que você tem 100 centavos. Quanto é 100 centavos? R$1. R$1. Você tem R$1 em moedas de 25 centavos. Quantas moedas de 25 centavos você vai ter? 4 moedas. Ok? Então, 0,75 é o mesmo do que 75 sobre 100, que é o mesmo do que 3 sobre 4, ou 3/4. Ok? E aí a gente também tem o 81. Este 81 aqui, ó, que é a nossa base. Tá? A gente pode fazer uma coisa chamada fatoração. O que é fatoração? A gente vai pegar o 81 e vamos dividir ele pelos números primos. Dá para dividir 81 por 2? Não, porque o 81 ele não é
par. E para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Dá para dividir 81 por 3? Dá sim. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27, vamos continuar pelo 3? Claro que sim, que dá 9. Dá ainda para dividir por 3 de novo, que dá 3. E dá para dividir por 3 de novo, que vai dar 1. Sempre que você vai chegar no 1 aqui, significa que você concluiu a fatoração. E 81 vai ser a mesma coisa do que o 3 elevado à quarta potência, porque possuem 3 aqui, certo? Então, o meu 81 é o mesmo do que 3 elevado à quarta. Tudo bem? Aqui, ó, é exatamente o que a gente fez. O 0,75 virou 3/4. Vamos decompor o 81, ou seja, vamos fatorar o 81, que chegamos no 3 elevado à quarta potência. Então, 81 elevado a 0,75 é o mesmo do que 81 elevado a 3/4, que é o mesmo do que 3/4, melhor, 3 elevado à quarta potência elevado a 3/4. Lembra? Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 4 vai ser 12. E 12 dividido pelo 4 aqui de baixo vai ser 3. Ok? Então, isso aqui deu 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 27. Então, 81 elevado a 0,75 é igual a 27. Tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda questão, nosso segundo exemplo. Ok? Qual é o número real expresso por 36 elevado a menos meio? Lembram lá, ó? Apareceu um sinalzinho de menos aqui, ó. Tá? Então, sempre que nós tivermos um número, 36. Professor, e agora como é que eu faço? Que não está em fração. Todo número ele tem um 1 embaixo, pessoal. Então, isso aqui, o que isso aqui vai virar? Se ele está elevado a menos meio, eu vou inverter. O que está embaixo vai passar para cima e o que está em cima vai passar para baixo. E aí isso vai fazer com que o meu expoente fique positivo. Tudo bem? Vamos aqui ver a nossa solução. Decompondo o 36, daquele mesmo jeitinho, tá? Da fatoração. Se a gente pegar o 36 e fatorar ele, ó, dá para dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. Ainda dá para dividir por 2, que vai dar 9. 9 dividido por 2? Não, agora vai ter que ser por 3, que vai dar 3. E o 3 vai ser divisível pelo próprio 3, que vai dar 1. Então, 36 é o mesmo do que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? Que é exatamente o que está aqui. Certo? Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, pela nossa propriedadezinha aqui da potência, é o mesmo do que 2 vezes 3 ao quadrado, que é o nosso 6 ao quadrado. Professor, 6 ao quadrado é a mesma coisa do que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado? É assim, ó, 6 ao quadrado é o mesmo do que 6 vezes 6, que é 36. Tá? Só para tirar a duvidazinha caso vocês tenham. Então, a gente viu que o 36 é o mesmo do que 6 ao quadrado. A gente ainda está com o expoente negativo aqui, tá? E aplicando aqui a nossa, ó, potência de potência novamente. Conserva a base, multiplica-se os expoentes. Então, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Só que aqui minha fração era negativa. Então, ficou menos 1. E aí, ó, se é menos 1, a gente tem um 1zinho aqui embaixo.
vamos passar para positivo. Então, o que está embaixo passa para cima e o que está em cima passa para baixo. Então, o resultado é 1/6, ou 1/6. Então, 36 elevado a menos meio é igual a 1/6. Esse aqui foi o nosso segundo exemplo. Eu espero que vocês tenham compreendendo bastante, tá? Observe que a gente está utilizando as nossas propriedades da potência, que a gente viu lá no início. Tudo bem? E vamos seguindo agora para o nosso exemplo 3. Matemática a gente só consegue aprender praticando. Quanto mais a gente pratica, certo? Mais a gente vai conseguindo resolver todas as atividades de forma até mais automática. Tudo bem? Então aqui o nosso exemplo 3. Qual é o número real expresso por 9 elevado a menos meio? Olha aí, ó, elevado a menos meio novamente, vai deixar bem facinho a nossa conta, né? Fatorando 9, o que que a gente vai ter? Fatorando 9, bem simples, né? A gente tem o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9, ok? Então, fatorando 9, a gente tem 3 ao quadrado. Aqui o nosso 9 virou 3 ao quadrado. Certo? Olha, potência de novo. Mesma coisinha. 2 vezes 1, 2. 2 dividido pelo 2, porque toda fração é uma divisão. Vai virar menos 1, porque a minha fração é negativa. E aí, como eu expliquei, todo número possui o número 1 embaixo. E aí, como meu expoente ele é negativo, o que está de baixo passa para cima e o que está em cima passa para baixo. Como aí a minha potência é 1, não vai modificar em nada, vai continuar sendo 1/3. Tá? Então, significa o quê? Que 9 elevado a menos meio é igual a 1/3. Tudo bem? Vamos aí ver mais um exemplo? Vamos pegar aqui agora uma cartela em branco para a gente ver mais um exemplo aí para você conseguir visualizar ainda mais o nosso conteúdo da aula. Vamos agora resolver. Agora eu tenho, vou dificultar um pouquinho, ó. 1/16 elevado a menos 1/4. E agora, eu quero saber qual é o resultado desta potência em forma de fração. E além de ser fração, ainda negativa. Vamos lá, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu na nossa aula. Certo? Eu tenho aqui 1/16 e ele está elevado a menos 1/4. Tá bom? Como eu já vi que o meu expoente ele é negativo, vamos transformar ele em positivo. Então, o que está embaixo passa para cima, que é o 16. O que está em cima passa para baixo, que é 1. E isso aqui vai ficar elevado agora ao meu expoente, que é 1/4, porém positivo. Tá bom? Então, agora o meu expoente é 1/4 positivo. Lembra que eu falei que o 1 sempre existe embaixo de todos os números? E agora, eu preciso manter ele aí? Não. Então, aí eu tenho 16 elevado a 1/4. Lembram lá no início da nossa aula, quando a gente passa o nosso expoente fracionário para a forma de raiz? Então, isso aqui é o quê? Ó? Eu tenho o meu radical e a minha base, que é 16. E como a gente viu, o que está embaixo é o índice da nossa raiz, 4. O que está em cima é a potência da minha base, 1. Eu nem preciso colocar, mas eu vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor. E agora eu tenho uma raiz quarta de 16. O que é isso? É um número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo vai dar 16. Aqui no nosso caso é o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Então, se eu multiplicar o 2 por ele mesmo
4 vezes vai dar 16. Tudo bem? Esta foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante o nosso conteúdo e eu espero encontrar aqui vocês em uma outra oportunidade. Até mais!